já sentiu o sabor da traição. Não falo daquele tipo que vem de estranhos ou desafetos. Falo daquela que vem de quem mais ama, de quem dedicou a vida inteira para proteger. Tem um sabor único, sabe? Um amargor que desce pela garganta e se instala no peito como um tumor gelado. Eu senti esse sabor num sábado de março às 10h06:40 e 2 no átrio do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Lembro-me da hora exata porque olhei para o relógio digital acima do balcão de embarque quando o telemóvel vibrou na minha mão. Avó, decidimos ir antes. Achamos melhor ficares. A tua atenção anda instável. Simples assim. 16 palavras para anular 5 décadas de sacrifício. Eu tinha acabado de chegar ao aeroporto envergando um conjunto de linho azul marinho, que comprei especialmente para a viagem, a minha mala de rodinhas nova ao lado. A rapariga do check-in olhava para mim com um sorriso ensaiado, enquanto eu lia aquela mensagem. Levantei os olhos e, através do vidro da sala de embarque, vi o meu filho Pedro, a minha nora Cristina, e os meus 2 netos na fila de embarque. Eles não me viram ou fingiram não ver. O que eles não sabiam é que eu já tinha descoberto tudo. O que eles não imaginavam é que aquela senhora de 66 anos, cabelos pintados de castanho claro e óculos na ponta do nariz, ainda era a mesma Maria do Carmo que décadas antes enfrentou a direção inteira da escola secundária pública para defender um projeto de modernização em que ninguém acreditava. A mesma que criou um filho sozinha depois de o meu Armando ter morrido de infarte aos 45. A mesma que coordenou a informatização de toda a rede de escolas públicas quando muitos dos meus colegas mal sabiam ligar um computador. Respirei fundo, guardei o telemóvel na mala e sorri. "A senhora vai fazer o check-in?", perguntou a funcionária. "Não, minha filha, parece que houve uma mudança de planos." Dei meia volta com a minha mala de rodinhas e saí daquele aeroporto não como uma vítima, mas como uma mulher com uma nova missão. Aquela viagem para a Itália era o meu presente para a família. Economizei durante anos, vendendo até um terreno que herdei da minha mãe em Sintra para completar o valor. Vamos conhecer Roma. E a Costa Amalfitana dizia, eu animada com a ideia de mostrar aos meus netos adolescentes as raízes da nossa civilização. O Pedro fingia entusiasmo, mas hoje sei que planeava abandonar-me desde o início. O dinheiro da viagem era apenas a cereja no topo do bolo de um roubo muito mais extenso. Depois de o meu Armando ter partido em 2018, o Pedro assumiu a gestão das minhas finanças. Mãe, não percebes nada de home banking. Vais acabar por cair numa burla. Deixa que eu trato disso. E eu, tola e orgulhosa do filho executivo de banco, entreguei a minha independência de bandeja. O que ele não sabia é que uma professora reformada pode ter muito tempo livre para aprender coisas novas. Foi numa tarde quente de janeiro de 2023, enquanto Pedro trabalhava, que peguei no tablet dele emprestado para ver um vídeo no YouTube sobre crochê. Ele esquecera-se de sair da aplicação do banco. Lá estava uma sequência de transferências das minhas contas para destinatários desconhecidos ao longo de meses. Quantias pequenas no começo, maiores com o passar do tempo. Fotografei tudo com o meu telemóvel e devolvi o aparelho exatamente como estava. Naquela noite não dormi. Senti como se tivesse levado um tiro, mas mantive a compostura quando ele apareceu na manhã seguinte a trazer pão fresco e um sorriso. "Dormiste bem, mãezinha?", perguntou beijando-me a testa. Respondi que sim, que tinha dormido como um anjo. Foi o início da minha investigação silenciosa. Instalei discretamente a aplicação do banco no meu próprio telemóvel e passei a monitorizar cada movimento. Comecei a guardar todos os extratos, a fotografar documentos. Criei um diário detalhado de cada ação suspeita. Enquanto isso, continuava a ser a avó Carmo, um pouco confusa, um pouco cansada, sempre agradecida pelas visitas e pelos cuidados. A participação da Cristina na farsa ficou clara quando comecei a perceber os padrões. Todas as quintas-feiras ela aparecia com os seus sumos detox. "É para a senhora ficar forte", Dona Carmo dizia com aquele sorriso perfeito. Depois dos sumos eu sentia-me sempre estranhamente sonolenta, confusa. Era nessas tardes que aconteciam as maiores transferências que o Pedro me trazia, documentos para assinar.
A minha salvação veio na forma de Marlene, a minha vizinha do 300, e 2 farmacêutica reformada com quem eu jogava sueca às terças-feiras. Quando lhe contei as minhas suspeitas numa conversa aparentemente casual, ela não hesitou. Na quinta seguinte, enquanto eu distraía a Cristina na sala a mostrar-lhe álbuns de fotografias antigas, a Marlene entrou pela cozinha e pegou numa amostra do sumo verde que a minha nora tinha trazido. O resultado da análise, feita por um colega do laboratório, onde a Marlene trabalhara durante décadas, confirmou o impensável. Doses de diazepam e outros sedativos leves combinados para causar sonolência e confusão temporária, sem despertar suspeitas médicas. Não era veneno, era pior. Era uma tentativa calculada de me fazer parecer incapaz senil para facilitar o controle sobre os meus bens. Chorei aquela noite inteira abraçada à moldura com a foto do pequeno Pedro aos 5 anos, a sorrir com os 2 dentes da frente em falta. Onde estava aquele menino? Em que momento é que o meu filho se transformou neste estranho calculista? Pela manhã sequei as lágrimas e prometi a mim mesma, aquelas seriam as últimas que derramaria por causa dele. Foi o Miguel quem me ajudou a dar os passos seguintes. O Miguel Santos tinha sido meu aluno na escola secundária pública nos anos 90, um rapaz brilhante dos subúrbios que se tornou advogado. Ele especializou-se em direito do idoso após ver a própria avó ser enganada por parentes. Reencontramo-nos por acaso numa farmácia do bairro e ele reconheceu-me imediatamente. Dona Carmo, a senhora não mudou nada, exclamou com aquele mesmo sorriso largo que tinha aos 15 anos. Ora, Miguel, agora estou toda enrugada. E de cabelo pintado respondi genuinamente feliz por vê-lo. A energia é a mesma, professora. A senhora salvou-me a vida quando me incentivou a participar naquele concurso de redação. Foi com o prêmio que comprei os meus primeiros livros de direito. Trocamos números de telemóvel. E semanas depois, quando percebi a extensão da traição do Pedro e da Cristina, foi para o Miguel que liguei. No seu escritório modesto, mas organizado, espalhei sobre a mesa as provas que tinha recolhido extratos bancários, o resultado da análise dos sumos gravações que fiz secretamente de conversas onde o Pedro e a Cristina discutiam sobre o fazer com a velha quando voltassem de Itália. O Miguel não escondeu o seu choque. Dona Carmo, isto é gravíssimo. É abuso financeiro de idoso, administração danosa, talvez até burla qualificada para não falar do que andam a pôr nas suas bebidas. O que podemos fazer, Miguel? Senhora, quer acionar a justiça imediatamente. Podemos entrar com medidas cautelares hoje mesmo. Olhei pela janela do seu escritório. Lá fora, Lisboa pulsava, o sol refletia-se no Tejo. Pensei no escândalo que seria nas manchetes dos jornais, no constrangimento dos meus netos na escola. Pensei no rosto devastado do Pedro quando fosse detido, mesmo que o merecesse. Havia uma parte de mim, a professora, que corrigia os testes com caneta verde em vez de vermelha, para não desmotivar, que ainda queria dar-lhe uma oportunidade de aprender. Não, Miguel, quero algo diferente. Quero justiça, mas à minha maneira. Foi nesse momento que começamos a traçar um plano que era mais elaborado do que qualquer aula que preparei nos meus 40 anos de magistério. Não seria uma vingança impulsiva, mas uma lição cuidadosamente planeada, um curso intensivo sobre consequências. Eles acham que sou frágil e confusa. Vamos usar isso a nosso favor, expliquei ao Miguel. Deixe-os pensar que estão a vencer enquanto preparamos cada detalhe. E assim começou a transformação da professora Maria do Carmo Albuquerque de vítima a estratega de presa caçadora. As semanas seguintes foram de intensa atividade disfarçada de rotina. Enquanto Pedro e a Cristina acertavam os últimos detalhes da viagem para a Itália, eu também fazia os meus preparativos. O primeiro passo foi garantir a minha segurança financeira imediata. Com a ajuda do Miguel, abri conta noutro banco. Discretamente comecei a transferir pequenas quantias para essa nova conta, valores baixos o suficiente para não despertar suspeitas nos extratos que o Pedro verificava. Estou a comprar material para artesanato, explicava quando ele questionava algum levantamento. O meu sotaque espanhol forçado era o meu toque especial na farsa. O Pedro achava divertido quando eu misturava idioma sinal da confusão mental que tanto lhe convinha. O segundo passo foi a compra secreta do apartamento.
Encontrei um pequeno T2 num prédio sem elevador no bairro de Arroios. Nada luxuoso, mas aconchegante e principalmente só meu. A negociação foi toda conduzida pelo Miguel, como se o imóvel fosse para ele. Paguei com o dinheiro da venda de joias antigas que o Pedro nem sabia que existiam. Relíquias da família que a minha mãe me ensinou a guardar para dias de necessidade. O patrimônio visível serve para impressionar Carmo. O invisível salva-te a vida, dizia ela abrindo a caixinha de madeira onde guardava um broche de esmeraldas herdado da avó. Aquela esmeralda era agora o meu apartamento seguro. Enquanto isso, continuava a recolher provas. Instalei uma aplicação de gravação no meu telemóvel que se acionava discretamente sempre que o Pedro ou a Cristina entravam no meu quarto. As conversas que captei estarreciam-me cada vez mais. Depois da viagem, convencemo-la a vender a casa e a ir para aquele lar, dizia o Pedro numa noite a pensar que eu dormia profundamente. Mas é caro, Pedro, respondia a Cristina. É por isso que estou a organizar as contas. Com o dinheiro da venda da casa e mais o que sobrou da reforma dela, dá para pagar uns 2 anos. Depois, bem depois, logo se vê. Depois significava esperar que eu morresse. O meu próprio filho estava a calcular quantos anos de vida eu ainda teria. A pior descoberta foi sobre os sumos. Numa conversa gravada na cozinha enquanto eu supostamente via televisão na sala, a Cristina confessou: aumentei um pouco a dose hoje. Precisamos da assinatura dela naqueles papéis da casa da praia antes da viagem. Não exageres, Cris. Não a quero ababar à frente do gerente do banco, respondeu o Pedro com uma gargalhada que não reconheci. A casa de praia em Sesimbra era o meu refúgio desde que o Armando era vivo. Um pequeno chalé simples, mas com uma vista maravilhosa para o mar presente do meu marido quando me formei em pedagogia. Para descansares entre um semestre e outro amor, disse ele entregando-me a chave dentro de uma concha. O Pedro sabia o quanto aquele lugar significava para mim, mas isso não o impediu de planear a sua venda sem o meu consentimento. O terceiro passo do meu plano foi o mais doloroso: documentar os efeitos dos sedativos. Eu parei de beber os sumos claro, deitava-os discretamente numa plantinha que curiosamente começou a murchar, mas precisava de provar o que me estavam a fazer. Com a ajuda da Marlene, que levou um médico reformado seu amigo para uma visita casual, documentamos os meus sintomas. Fizemos a recolha de amostras de cabelo que revelariam o uso prolongado de medicamentos e registramos tudo. O quarto passo foi o mais minucioso: a preparação dos documentos. O Miguel trabalhou incansavelmente nisso, criando uma estrutura legal que parecia favorecer o Pedro, mas que estava cheia de salvaguardas e condições. Preparamos uma procuração limitada que eu assinaria antes da viagem, aparentemente a dar ao Pedro poderes para administrar os meus bens durante a minha ausência, mas com cláusulas restritivas cuidadosamente escondidas no meio do juridique. Criamos um novo testamento substituindo o anterior que deixava tudo igualmente para o Pedro e a sua irmã Denise, que morava em São Paulo e raramente aparecia. No novo documento, incluímos disposições condicionais e fundações de beneficência como contingências. Também preparamos, mas ainda não registramos documentos para anular qualquer venda ou transferência que o Pedro tentasse fazer usando a procuração limitada. Como Miguel explicou, é como dar-lhe uma chave que parece abrir todas as portas, mas na verdade só abre algumas, e mesmo essas têm alarmes silenciosos. O passo mais audacioso foi a transferência da casa de praia para o nome do Pedro, mas com um usufruto vitalício para mim e uma cláusula de reversão, caso determinadas condições não fossem cumpridas, incluindo a obrigação de manter pagamentos mensais para uma instituição de idosos carenciados. Na prática, ele teria o título, mas nenhum benefício real enquanto eu vivesse, e ainda teria despesas obrigatórias associadas à propriedade. Ele provavelmente não vai ler as letras pequenas, disse o Miguel. Ninguém lê, principalmente quando acham que estão a tirar vantagem. E se ele ler, perguntei. Se ele ler e recusar, revelará que as suas intenções não são cuidar da senhora, mas apropriar-se dos seus bens, respondeu o Miguel com um sorriso sagaz. É um cheque-mate jurídico. O último e mais importante passo foi garantir a minha independência física. Secretamente comecei a ter aulas de condução.
Nunca tinha precisado de conduzir. O Armando conduzia sempre para nós. E depois o Pedro insistia em ir buscar-me mais para me controlar do que por gentileza. O Miguel emprestava-me o seu carro nas manhãs de terça, quando o Pedro estava sempre em reunião. 3 semanas depois, consegui a minha carta de condução, escondendo-a junto com os demais documentos importantes num cofre no novo apartamento. Enquanto a data da viagem se aproximava, eu interpretava com perfeição. O meu papel de mãe e avó ansiosa mostrava-me cada vez mais dependente e mais confusa, agradecendo efusivamente por cada ajuda que me davam. O que seria de mim sem vocês? Repetia, vendo os sorrisos de superioridade que trocavam. 2 dias antes da viagem, o Pedro veio com os papéis da casa de praia. Mãe, é só uma transferência para facilitar a administração enquanto estivermos fora. Confias em mim, não confias? Claro, meu filho respondia, assinando os documentos preparados pelo Miguel, que pareciam idênticos aos que ele apresentava, mas tinham aquelas cláusulas especiais cuidadosamente inseridas. Ele nem sequer se apercebeu da troca. Na manhã programada para a nossa partida, arrumei a minha mala com cuidado. Coloquei o conjunto azul marinho, separei o passaporte. O Pedro viria buscar-me às 14 horas para irmos juntos para o aeroporto. Às 13 horas recebi uma chamada da Cristina. Dona Carmo, decidimos que seria melhor a senhora não viajar, disse ela com falsa preocupação. A sua tensão andou alterada e o voo é tão longo. Mas já está tudo pronto, minha filha, respondia a fingir confusão. O Pedro vai passar aí para explicar melhor. Ele está a separar um dinheirinho para a senhora para compensar. A ofensa era dupla: excluir-me da viagem que eu mesma tinha pago e ainda achar que me podia compensar com uma fração mínima do que tinham custado as passagens da família inteira. O Pedro apareceu às 14 horas não para me buscar, mas para dar a notícia oficialmente e pegar nos presentes que eu tinha separado para parentes distantes em Itália. Fingiu tristeza. Disse que remarcaríamos a tua viagem para quando estiveres melhor, mãezinha. Entregou-me um envelope com 500 eurosos, menos de 5% do que tinham custado as passagens da família inteira. Abracei-o forte, desejei boa viagem e disse que iria para o aeroporto mesmo assim só para vos ver a embarcar. Não precisas, mãe. Vai ser cansativo para ti. Faço questão, filho. Quero ver os meus netinhos a partir para essa aventura. Ele não insistiu, provavelmente para não criar um atrito que pudesse levantar suspeitas. Chamou um Uber para mim, enquanto ele seguia no carro próprio já carregado com as malas da família. Encontrar-nos-íamos no aeroporto. E assim cheguei àquele momento às 16h40 de um sábado de março, quando recebi a mensagem final a confirmar o que já sabia. Eu não entraria naquele avião. Foi quando decidi que, enquanto eles conheciam Itália, eu começaria minha própria jornada. Passei a primeira semana a executar a fase inicial do meu plano, a mudança silenciosa. Enquanto a família desfrutava de Roma e publicava fotos sorridentes nas redes sociais, eu transferia discretamente os meus pertences pessoais para o novo apartamento. Não levei móveis ou eletrodomésticos, apenas roupas, fotografias, livros e objetos de valor sentimental. Itens grandes podiam ser substituídos. Memórias não. A Marlene e a sua filha Juliana ajudaram-me usando o carro da família para transportar as caixas. É como uma operação militar, brincava Juliana, que tinha servido na Marinha por alguns anos. Precisão e discrição são essenciais. No terceiro dia, o Miguel acionou os procedimentos legais que tínhamos preparado. Primeiro, registramos oficialmente o Novo Testamento. Em seguida, ele enviou notificações formais aos bancos, informando sobre possíveis tentativas de acesso indevido às minhas contas. Não bloqueamos nada ainda. Queríamos que o Pedro tivesse corda suficiente para se enforcar sozinho. O segredo é não agir como vítima, explicou o Miguel enquanto assinávamos os documentos no seu escritório. Estamos a agir preventivamente como uma pessoa plenamente capaz que identificou riscos e está a proteger-se. Isso fortalece a nossa posição legal. Naquela mesma tarde, visitamos a esquadra da polícia especializada em crimes contra idosos. Não registramos queixa formal ainda, mas deixamos um auto de notícia preventivo,
a relatar preocupações com a minha segurança financeira. O inspetor Maurício, um homem na casa dos 50 anos com olhos cansados mas atentos, ouviu o meu relato com interesse crescente. Infelizmente, Dona Carmo, vemos casos assim diariamente, mas raramente a vítima tem a sua organização e previdência. Ele carimbou o documento e entregou-me uma cópia. Isto já garante um histórico oficial quando precisarmos de agir. Quando precisarmos, não se precisarmos. O inspetor Maurício entendeu rapidamente que não se tratava de um simples medo, mas de um plano em andamento. No 5º dia, contactei as minhas amigas do antigo grupo de professoras. Encontrávamo-nos mensalmente para um café desde a reforma, mas nos últimos meses o Pedro arranjava sempre desculpas para me impedir de ir isolando-me gradualmente. Mãezinha, andas tão cansada. É melhor descansares hoje. E eu a interpretar o meu papel concordava. A Regina foi a primeira a atender. Maria do Carmo, há quanto tempo estávamos preocupadas. Contei uma versão resumida da situação, omitindo os detalhes mais dolorosos. Aquele ingrato, sempre desconfiei daquele sorrisinho ensaiado dele, exclamou a Regina, que nunca foi de esconder opiniões. Estamos contigo, amiga, o que precisares. Em poucas horas o meu telemóvel não parava de receber mensagens de solidariedade e ofertas de ajuda. A Gertrudes ofereceu o seu apartamento na praia como refúgio temporário. A Ivone, que dava aulas de finanças antes de se reformar, dispôs-se a rever a minha situação econômica. Até Cecília, aos 73 anos e com mobilidade reduzida, insistiu em vir visitar-me na nova morada, nem que seja de táxi e com andarilho. Esta rede de apoio era fundamental não apenas emocionalmente, mas estrategicamente. O Pedro tinha trabalhado sistematicamente para me isolar, criando a imagem de uma senhora confusa e dependente. Cada testemunha do meu estado real de lucidez e independência era uma arma contra sua narrativa. No 6º dia começamos a preparar a casa para o regresso deles. Não a esvaziei completamente, isso geraria alarme imediato. Em vez disso, criamos a ilusão de normalidade com pequenas ausências estratégicas. A moldura com a foto do Armando desapareceu da estante. Os meus livros de receitas já não estavam na gaveta da cozinha. O Chaile, que ficava sempre no encosto da poltrona, desapareceu. Detalhes que só seriam notados aos poucos, criando uma inquietação crescente. Em alguns lugares, deixei pistas propositadas. No meu quarto, uma gaveta entreaberta mostrava que tinha sido esvaziada à pressa. Na mesa da sala, um bloco de notas com uma morada parcialmente visível e riscada. Na casa de banho, apenas metade dos meus medicamentos habituais. Eram migalhas num caminho que não levava a lugar nenhum. A ideia é fazê-los perceber que algo mudou, mas não entender exatamente o que expliquei a Marlene enquanto reorganizávamos os armários. Quando a incerteza começa a corroer, os erros aparecem. Devias ter sido estratega militar, não professora, riu a Marlene, ajudando a reorganizar as panelas de forma que parecessem as mesmas, mas estivessem em ordem ligeiramente diferente. O Miguel entrou em contato com a administradora do condomínio, onde eu morava, uma senhora discreta chamada Nadir, que sempre me cumprimentava com respeito. Explicamos a situação e ela prontamente concordou em ser mais uma aliada, observaria movimentos estranhos e alertar-nos-ia sobre qualquer tentativa do Pedro de, por exemplo, esvaziar o apartamento ou trazer avaliadores de imóveis. No 7º dia, enquanto as fotos nas redes sociais mostravam a minha família nas vinhas da Toscana, concluí a última parte da preparação à armadilha financeira. Com a ajuda do Miguel e de um contabilista forense que ele conhecia, criamos uma situação que parecia extremamente favorável ao Pedro. Deixamos deliberadamente uma conta conjunta com um valor significativo, 10.000 euros, o suficiente para despertar ganância, mas não tanto que a sua perda me prejudicasse seriamente. Como previsto, ao verificar os extratos online durante a viagem, o Pedro começou a fazer pequenas movimentações nessa conta a testar se eu tinha notado a sua ausência. Ele mordeu o isco, comentou o Miguel a verificar os alertas que chegavam ao meu e-mail. Cada transferência que ele faz está a ser registrada com hora local e IP de acesso. Enquanto isso, no meu novo apartamento, comecei a criar um novo lar.
comprei apenas o essencial: uma cama, um sofá pequeno, uma mesa com 2 cadeiras. O restante podia esperar. A sensação de dormir num lugar onde ninguém podia entrar sem a minha permissão, onde nenhum sumo suspeito apareceria à minha frente, era indescritível. Pela primeira vez em meses, dormia sem medo. Na manhã do 8º dia, recebi uma mensagem do Pedro, uma foto dos netos na Torre de Pisa com a legenda: "A senhora ia adorar mãezinha. Vamos trazer muitas lembrancinhas." Respondi com entusiasmo forçado, completando a minha performance de idosa alienada. Naquela tarde fui até a casa de praia em Sesimbra. Precisava de me despedir daquele lugar que tantas memórias trazia. Não que estivesse a desistir dele. Juridicamente o meu usufruto estava garantido, mas sabia que após o que estava por vir, aquele lugar nunca mais seria o mesmo refúgio de paz. Sentei-me na varanda de madeira a olhar o mar revolto de abril. Lembrei-me do Armando sentado ali, a ler o jornal nas manhãs de domingo, dos primeiros passos do Pedro, naquela areia, de como construímos uma vida que parecia perfeita até não ser mais. "O que correu mal?" Armando, perguntei em voz alta, como se o meu marido me pudesse ouvir através do barulho das ondas. "Foi algo que fiz ou que deixei de fazer?" Não havia respostas fáceis, apenas o vento salgado e a certeza de que agora era tarde demais para compreender as raízes da traição. Restava apenas lidar com as suas consequências. Voltei para Lisboa naquela noite, a conduzir com cuidado pela A2, ainda a habituar-me a estar ao volante depois de tantos anos. Na rádio, tocava uma música antiga do Roberto Carlos. Desliguei o som. Precisava de silêncio para organizar os pensamentos. A viagem da família duraria mais 10 dias. Tempo suficiente para os últimos preparativos. Quando aquele avião aterrasse em solo português, não seria a mesma Maria do Carmo que deixaram para trás que os esperaria. O regresso da minha família estava marcado para uma quarta-feira, voo a chegar às 14h20. Eu sabia o horário exato porque o Pedro, a manter as aparências, enviava-me mensagens diárias com atualizações. O que ele não sabia é que eu monitorizava os cartões de crédito e tinha visto cada gasto extravagante: jantares em restaurantes com estrelas Michelin, passeios de helicóptero, compras em boutiques de luxo. Tudo financiado pelo dinheiro acumulado com tanto esforço ao longo da minha vida. Na semana anterior à chegada deles, intensifiquei as minhas ações. O Miguel registrou oficialmente a denúncia na Esquadra de Crimes contra Idosos, apresentando todas as evidências que tínhamos reunido. O inspetor Maurício garantiu que o inquérito seria aberto discretamente, sem alertar o Pedro ainda. "Queremos dar-lhe a oportunidade de cavar o seu próprio buraco." Mais fundo, explicou o inspetor com o pragmatismo de quem já viu casos semelhantes inúmeras vezes. Também finalizamos o bloqueio preventivo das contas principais. O Pedro ainda teria acesso àquela conta ISCO, mas todas as outras estariam protegidas por medidas judiciais baseadas na suspeita de abuso financeiro. A juíza do Tribunal Cível Adrá, Helena Bastos, analisou o caso com atenção especial. "Dona Carmo, raramente vemos alguém na sua situação agir com tanta lucidez e antecipação", comentou ela após assinar os documentos. "A maioria chega até nós quando já perdeu quase tudo." "Eu ensinei história durante 40 anos, doutora", respondi. "Se há algo que aprendi é que quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Vi muitas colegas professoras sofrerem nas mãos de filhos ingratos. Jurei que não seria uma delas. Nos dias finais, preparei cuidadosamente o cenário para o confronto. Não queria uma explosão dramática com gritos e acusações. Aquilo seria satisfatório emocionalmente, mas estrategicamente frágil. O Pedro poderia usar uma reação exaltada para reforçar a narrativa de que eu estava mentalmente instável. Não, eu precisava de algo mais subtil, mais devastador. Decidi que não estaria em casa quando chegassem. Em vez disso, deixei uma carta formal sobre a mesa da sala, em papel timbrado do escritório do Miguel. Nela informava em linguagem jurídica seca que tinha tomado conhecimento de irregularidades na administração dos meus bens e que as medidas legais apropriadas tinham sido iniciadas.
Incluí cópias dos extratos bancários, evidenciando as transferências não autorizadas e uma foto do resultado da análise dos sumos. No final, a minha assinatura firme sem tremores reconhecida em notário. Junto à carta, deixei a chave do meu antigo quarto, agora vazio, exceto por uma caixa contendo os frascos dos sumos que a Cristina me dera devidamente etiquetados com datas e as gravações das conversas entre eles, impressas, e também numa pen drive. O telefone fixo da casa estava programado para desviar todas as chamadas para um atendedor de chamadas que instalei no meu novo apartamento. Assim poderia ouvir as reações deles em tempo real sem precisar de estar presente. Na véspera da chegada, fiz algo que me surpreendeu pela ousadia. Fui até ao apartamento do Pedro e da Cristina, no edifício Vasco da Gama, um prédio luxuoso em Belém. Usando a chave que o Pedro me tinha dado para emergências, entrei e deixei sobre a cama do casal um envelope contendo apenas 2 coisas. Uma fotocópia do meu Novo Testamento, onde eles eram mencionados apenas para receber itens de valor sentimental, mas nenhum bem material, e uma foto minha recente, a sorrir ao lado do inspetor Maurício e da juíza Helena, tirada propositadamente para esse momento. Na manhã do grande dia acordei estranhamente calma. Vestia um vestido azul petróleo que tinha comprado especialmente para a ocasião. Queria estar elegante para o momento, mesmo que ninguém me fosse ver. Arranjei o cabelo com cuidado. Passei batom, olhei-me ao espelho e vi não a Maria do Carmo fragilizada que o Pedro e a Cristina pensavam ter deixado para trás, mas a professora respeitada que fui durante décadas, aquela que os estudantes temiam desiludir. Hoje é dia de prova final, meu filho, murmurei para o reflexo. E tu não estudaste o suficiente. Perto da hora de chegada do voo, posicionei-me estrategicamente numa cafetaria a 2 quarteirões de distância da minha antiga casa. Pedi um cappuccino e liguei o portátil que o Miguel me tinha ensinado a usar. Nele podia acompanhar em tempo real as câmaras de segurança discretas que tínhamos instalado na sala e na cozinha do apartamento. O sistema enviava as imagens diretamente para um servidor seguro que também guardava cópias como evidência adicional. Às 15h43, o táxi parou em frente ao prédio. Vi pela câmara externa o Pedro a descarregar as malas, a Cristina a organizar os meninos. Pareciam cansados da viagem, mas satisfeitos. O Pedro olhou para cima, observando a fachada do prédio como quem avalia uma propriedade, e sorriu de um jeito que reconheci. Era o mesmo sorriso que dava quando criança ao abrir presentes caros no Natal. Eles entraram no elevador. O meu coração acelerou. Tomei um gole de cappuccino para disfarçar o tremor súbito nas mãos. Não era medo, era a adrenalina do momento pelo qual tinha planeado tão cuidadosamente. A porta do apartamento abriu-se. O Pedro entrou primeiro a chamar mãezinha. Chegamos silêncio. Ele franziu a testa, olhou para Cristina. Talvez esteja a dormir, sugeriu ela enquanto as crianças corriam para explorar a casa após a longa ausência. O Pedro foi até ao meu quarto, bateu levemente na porta, depois abriu-a. Percebi o exato momento em que notou a ausência. Os seus ombros enrijeceram. Ele entrou completamente no quarto a olhar ao redor com crescente alarme. Cris, vem cá, chamou com uma nota de pânico na voz. A Cristina entrou no quarto e a sua reação foi ainda mais dramática. Levou as mãos à boca, depois começou a abrir gavetas e o guarda-roupa freneticamente. Há alguma coisa errada, disse o Pedro, saindo rapidamente do quarto e verificando outras partes da casa. Foi então que ele notou a carta sobre a mesa da sala. Aproximou-se lentamente como quem se aproxima de uma cobra. Abriu o envelope e começou a ler. Vi o seu rosto empalidecer, depois enrubescer. As suas mãos começaram a tremer tanto que o papel farfalhava audivelmente. Pedro, o que se passa? Perguntou a Cristina, aproximando-se. Ele não respondeu, apenas lhe entregou a carta. Enquanto ela lia, o Pedro pegou no telemóvel e tentou ligar-me. O telefone tocou no atendedor de chamadas ao meu lado. Mãe, onde estás? Por favor, atende. Isto é algum mal-entendido. Eu posso explicar tudo. Deixei que a chamada fosse para a caixa de mensagens. Ele tentou novamente, depois mais uma vez.
Enquanto isso, a Cristina tinha pegado na caixa com os frascos rotulados e parecia prestes a desmoronar. O Pedro abriu a sua aplicação bancária. Pude ver o momento exato em que descobriu o bloqueio das contas. Ele digitava freneticamente, tentando diferentes palavras-passe e diferentes contas. Nada, Pedro, estamos tramados, disse a Cristina, a segurar um dos frascos com os restos dos seus sumos. Como é que ela descobriu? Aquela velha fingida, explodiu ele atirando o telemóvel para o sofá. Fingiu este tempo todo. Ela planeou tudo isto. Aquelas palavras, em vez de me ferirem, trouxeram-me uma estranha satisfação. Sim, eu tinha planeado. Sim, eu tinha fingido exatamente como ele me ensinou. Naquele momento, o telemóvel do Pedro tocou. Ele atendeu ansiosamente a pensar talvez que fosse eu. Mas pelo seu rosto percebi que era outra pessoa, provavelmente o gerente do banco, a responder às suas tentativas desesperadas de acesso às contas. Como assim bloqueio judicial? Que história é essa de inquérito? Ele perguntava pálido. Enquanto o Pedro discutia ao telefone, a Cristina continuava a remexer na casa à procura de pistas do meu paradeiro. Os meninos, percebendo que algo estava errado, tinham se recolhido para os seus quartos assustados com a súbita transformação dos pais. Terminei o meu cappuccino e fechei o portátil. Já tinha visto o suficiente. A próxima fase estava em andamento. Não precisava de testemunhar cada momento do desmoronamento. O Miguel ligar me ia assim que a intimação fosse oficialmente entregue, provavelmente no dia seguinte. Saí da cafetaria e caminhei lentamente até a paragem do autocarro. O sol de Lisboa começava a baixar, lançando uma luz dourada sobre os prédios. Enquanto esperava o transporte, ressoavam na minha mente as palavras que escrevi no final da carta para o Pedro. Podes ter te esquecido, filho. Mas eu passei a vida a ensinar aos jovens que a história não perdoa aqueles que tentam reescrevê-la a seu favor. Esta lição, infelizmente, terás de aprender lá da maneira mais difícil. Nos dias seguintes, o desespero do Pedro escalou conforme cada parte do meu plano entrava em ação. O Miguel, a cumprir o seu papel com perfeição, tornou-se o intermediário impenetrável entre mim e o meu filho. Todas as exigências, ameaças e eventualmente súplicas passavam por ele. Dona Carmo, seu filho, tentou invadir o seu antigo apartamento ontem à noite e relatou Miguel por telefone na manhã do segundo dia. O porteiro Sebastião, conforme instruído, não permitiu a entrada e ameaçou chamar a polícia. Ele saiu bastante alterado. Eu estava então acomodada no apartamento da Gertrudes na praia de Carcavelos, um lugar arejado com vista para o mar. A minha amiga tinha viajado para visitar a filha em Bruxelas e insistiu que eu usasse o imóvel pelo tempo que precisasse. Ele tentou as outras contas, perguntei a beberricar um chá de camomila genuíno sem adições químicas. Todas. O sistema registrou 16 tentativas de acesso nas últimas 24 horas. Também houve 3 levantamentos na conta ISCO, totalizando 2.500 eurosos. Desesperado, comentei. E o inquérito? O inspetor Maurício formalizou tudo ontem à tarde. A intimação será entregue hoje. Preparei um dossiê complementar, relacionando as tentativas recentes de acesso às contas bloqueadas como evidência adicional de intenção. Agradeci ao Miguel e desliguei. Olhei para o horizonte azul do oceano, a pensar na tempestade que se formava na vida do meu filho. Não sentia alegria. A satisfação não era um sentimento simples ou puro. Era algo mais complexo misturado, com uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido se ele tivesse seguido um caminho diferente. À tarde, recebi a primeira mensagem direta do Pedro. Mãe, pelo amor de Deus, precisamos de conversar. Isto é um erro terrível. Posso explicar tudo. Não respondi. Algumas horas depois, outra mensagem. Estamos desesperados. As crianças estão assustadas. Por que é que a senhora está a fazer-nos isto? A inversão de papéis era notável. Agora eu era a vilã e eles as vítimas. Clássico de quem é confrontado com as consequências dos próprios atos. A terceira mensagem veio perto da meia-noite. O inspetor veio aqui. Estão a falar em prisão, mãe, em prisão. Pelo amor de Deus, a senhora não pode fazer isto com o seu próprio filho. Na manhã seguinte, o plano avançou para a sua próxima fase. O Miguel e eu
encontramo-nos no tribunal para uma audiência preliminar com a juíza Helena. O Pedro e a Cristina também foram convocados juntamente com os seus advogados apressadamente contratados. Cheguei deliberadamente alguns minutos atrasada para garantir que eles já estivessem presentes. Quando entrei na sala de audiências vestindo um fato cinza claro impecável, outro presente para mim mesma viu o impacto imediato da minha presença. O Pedro parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias, os olhos vermelhos de quem não dormia, o cabelo despenteado. A Cristina mantinha uma compostura artificial, mas os seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Bom dia, cumprimentei a todos com voz serena. Não olhei diretamente para o meu filho ou a minha nora. Mãe, começou Pedro levantando-se. A senhora pode sentar-se aqui, Dona Carmo, interrompeu a juíza indicando uma cadeira ao lado do Miguel. Vamos dar início à audiência. O que se seguiu foi uma exposição metódica dos factos. O Miguel apresentou cada evidência com precisão cirúrgica, os extratos bancários, a mostrar transferências não autorizadas, os resultados das análises dos sumos, as gravações onde o Pedro e a Cristina discutiam sobre como administrar a minha senilidade, aparente o relatório médico a provar a minha plena capacidade cognitiva, os registros das tentativas de acesso às contas após o bloqueio. O advogado do Pedro, um homem de meia idade com expressão arrogante, tentou algumas intervenções desesperadas. Meritíssima, estamos perante um lamentável mal-entendido familiar. O meu cliente apenas procurava proteger o patrimônio da sua mãe, dada a idade avançada dela. A idade avançada não é incapacidade, doutor, respondeu secamente a juíza. E não vejo como transferências não autorizadas para contas pessoais possam ser interpretadas como proteção patrimonial. Em determinado momento, Pedro não aguentou mais. Levantou-se abruptamente, ignorando os apelos do advogado para se conter. Mãe, como é que a senhora pode fazer-me isto? Eu sou seu filho, seu único filho. Olhei diretamente para ele pela primeira vez. Os seus olhos, tão parecidos com os do Armando, estavam cheios de lágrimas. De raiva ou arrependimento, eu não saberia dizer. Tiveste 2 escolhas. Pedro, respondi calmamente. Ser meu filho ou ser meu predador. Escolheste a segunda opção. A sala ficou em silêncio absoluto após as minhas palavras. A juíza permitiu que o momento se estendesse antes de retomar o controlo da audiência. Creio que temos elementos suficientes para determinar as medidas cautelares solicitadas, declarou ela. O bloqueio dos bens da senhora Maria do Carmo permanecerá em vigor com exceção dos valores já transferidos para a sua nova conta pessoal. Quanto ao inquérito criminal, seguirá o seu curso normal na esquadra especializada. Ela virou-se para mim. A senhora deseja alguma medida protetiva adicional, ordem de afastamento? Talvez o Pedro empalideceu ainda mais ao ouvir a sugestão. Não será necessário. Meritíssima, respondi. Acredito que o meu filho e a minha nora entenderam que a situação mudou permanentemente. A audiência foi encerrada. Enquanto recolhíamos os nossos documentos, a Cristina aproximou-se hesitante. Dona Carmo, as crianças sentem a sua falta, disse numa tentativa óbvia de usar os meus netos como moeda emocional. Elas podem visitar-me quando quiserem, respondi entregando-lhe um cartão com a minha nova morada. Sozinhas preferencialmente. E diga-lhes que a avó não está doente ou confusa. Nunca esteve. O Pedro fez um último esforço quando já estávamos no corredor. O que é que a senhora quer, afinal? Perguntou a voz, um misto de raiva e desespero. Quer ver-me preso? É isso, parei e virei-me para ele. Havia uma multidão de coisas que poderia dizer, que queria que ele entendesse a dor da traição, que queria que sentisse o peso da vergonha pública como eu sentia ao ser abandonada no aeroporto, que queria justiça por cada cêntimo desviado, cada mentira contada, cada gota de sedativo nos sumos. Mas apenas respondi: quero que aprendas, Pedro, que aprendas que as ações têm consequências, que os idosos não são descartáveis, que a tua mãe, apesar da idade, nunca foi tola. E principalmente quero que aprendas que algumas perdas são irrecuperáveis. O Miguel tocou-me suavemente no ombro a sinalizar que estava na hora de irmos. Deixei o meu filho ali no corredor frio do tribunal, cercado por estranhos que tinham testemunhado a sua humilhação.
Nas semanas seguintes, o caso seguiu o seu curso legal. O Pedro fez um acordo com o Ministério Público, comprometendo-se a devolver integralmente os valores desviados em troca da suspensão do processo criminal. A Cristina, apanhada em flagrante com o estoque de medicamentos que usava nos sumos, enfrentaria separadamente acusações por administração de substância nociva. Ambos contrataram advogados caros, venderam um dos carros para cobrir as despesas legais e começaram a sentir a pressão financeira que tanto temiam. Os meninos vieram visitar-me no novo apartamento, trazidos pela Juliana, filha da Marlene. Estavam confusos, assustados com a súbita mudança na dinâmica familiar. Expliquei da forma mais gentil possível, sem demonizar os pais, que tinha havido um desentendimento sério sobre como cuidar de mim e dos meus bens. A vossa mãe e o vosso pai achavam que eu estava muito velhinha para decidir sozinha, disse ao mais novo, de apenas 12 anos. Mas eu mostrei que ainda sei muito bem o que estou a fazer. A avó não parece confusa para mim, comentou o mais velho de 15 anos, olhando ao redor do apartamento organizado e acolhedor. É porque nunca estive, querido. Algumas pessoas confundem cabelos brancos com cérebro fraco. Eles riram e por um momento vi um reflexo do Pedro, que um dia foi o meu menino antes de a ambição e a ganância o transformarem. Na semana seguinte ao acordo judicial, o Pedro enviou uma longa mensagem a pedir perdão. Estava bem escrita, emocionalmente apelativa, a falar de arrependimento sincero e desejo de reconstruir a nossa relação. Noutros tempos eu talvez tivesse cedido imediatamente, mas a nova Maria do Carmo era mais cautelosa. O que acha disto? Perguntei ao Miguel, mostrando-lhe a mensagem. Ele leu atentamente antes de responder. Parece sincero, mas também parecia sincero quando dizia que estava a cuidar das suas finanças. Assenti. Exatamente. O perdão não pode ser imediato ou fácil, ou não terá valor. Respondi ao Pedro com uma mensagem curta. O tempo dirá se o teu arrependimento é real ou apenas consequência de teres sido apanhado. Não fecho a porta da reconciliação, mas sabe que a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso valioso restaurado. As rachas estarão sempre visíveis e assim estabelecemos um novo equilíbrio. Eu no meu apartamento, modesto mas exclusivamente meu. O Pedro e a Cristina a lidar com as consequências legais e sociais dos seus atos. Vários amigos afastaram-se quando a história se espalhou e a clínica de nutrição da Cristina perdeu clientes. Os meus netos a navegar em águas turbulentas, mas com a certeza de que a avó estava lá como um farol estável. Algumas noites sentada na pequena varanda a olhar as luzes de Lisboa, questionava-me se tinha ido longe demais. Se a vingança, por mais justificada que fosse, não tinha endurecido algo em mim que deveria permanecer suave. Mas então lembrava-me da sensação de traição absoluta naquele aeroporto do horror gelado, ao descobrir que o meu próprio filho tinha planos calculados para se apropriar dos meus bens das noites de angústia, a fingir confusão enquanto lutava silenciosamente para recuperar o controle da minha vida. Não tinha ido longe demais. Tinha apenas estabelecido um princípio fundamental, que mesmo aos 66 anos, Maria do Carmo Albuquerque não era um fardo a ser administrado, mas uma força a ser respeitada. 3 meses após o confronto inicial, enquanto organizava livros na minha nova estante, encontrei um velho diário dos tempos em que ainda lecionava. A folheá-lo, deparei-me com uma citação que tinha anotado para uma aula sobre ética. A justiça sem misericórdia é crueldade. A misericórdia sem justiça é a mãe da dissolução. Fechei o diário pensativa. Talvez houvesse um caminho equilibrado à frente, onde a justiça que busquei pudesse eventualmente abrir espaço para uma nova forma de relacionamento com o meu filho, não baseada na dependência ou no controlo, mas no respeito mútuo. Esse caminho, porém, seria longo, e desta vez seria eu a estabelecer cada passo do percurso. Olá a todos! E então, o que vocês acharam desta história? Adoraria saber a opinião de vocês. Me contem aqui nos comentários e aproveitem para dizer de que cidade ou país vocês estão me assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês estejam sempre bem, com muita paz e segurança onde quer que estejam. E claro, se você também tem uma história incrível ou interessante para contar,
Por favor, compartilhe com a gente nos comentários. Vamos adorar ler. Um grande abraço.